Eu era obrigada a sair do meu quarto de madrugada para minha mãe e o meu pai namorarem na minha cama, até o dia que disse não. Eles me contaram o porquê disso, e sinceramente era melhor ter ficado sem saber o motivo. Isso sempre foi normal na minha casa, e era quase todos os dias, só que como isso sempre acontecia desde que eu era criança, eu nunca achei isso estranho, porque eu cresci com isso. Para mim era normal meu pai e a minha mãe quererem namorar na minha cama, mas aí eu fui crescendo e aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque eu estudava de manhã e muitas vezes eu tinha que acordar de madrugada e ir para a sala para o meu pai e a minha mãe ficarem horas no meu quarto. E depois, quando já estava quase amanhecendo, eles me acordavam para eu poder voltar para minha cama. Eles sequer trocavam o lençol ou forro de cama, eu só deitava e dormia. Até que um belo dia eles foram me acordar e aquilo me irritou tanto, porque eu estava em semana de prova, então eu tinha estudado a noite toda e fui dormir bem tarde. E no dia seguinte eu fui fazer a prova e eu estava tão cansada que eu comentei com uma amiga minha que eu estava muito cansada e que eu tinha dormido pouco e que os meus pais ainda não tinham me acordado para poder ir para a sala para eles namorarem no meu quarto. Eu falei com toda a naturalidade do mundo, porque eu achava aquilo normal para mim. Só me incomodava o fato de ficar levantando para ir para a sala. Quando eu falei isso, a minha amiga falou: "O quê? Seu pai e sua mãe te acordam de madrugada para irem namorar na sua cama?" Eu falei: "Sim, os seus não fazem isso." Aí a minha amiga conversou comigo e eu entendi o que estava acontecendo e resolvi falar não. Eu já tinha 15 anos quando eu falei isso com a minha amiga e ela falou que não era normal, que eles poderiam fazer em qualquer lugar, que não fazia sentido eles quererem que eu saísse do meu quarto de madrugada para poder eles namorarem na minha cama. E eu fiquei pensativa sobre isso. Ela falou pra mim que tinha que ter um motivo pra isso acontecer, até porque a minha cama era uma cama de solteiro e eles tinham uma cama de casal. E aí eu comecei a realmente a me incomodar em relação a isso. Fui pra casa pensativa. Cheguei em casa, a minha mãe tava fazendo comida, eu pedi pra conversar com ela e ela falou que sim. Eu falei: "Mãe, olha só, eu queria te perguntar por que você e meu pai sempre preferem namorar na minha cama." E aí ela falou pra mim que não era sempre na minha cama, que muitas vezes era na cama deles também, mas que eles gostavam de variar, que isso era normal, que todo pai e mãe fazia isso. E aí eu falei pra ela que não, porque os pais da minha amiga não faziam isso. O meu pai e a minha mãe nunca me pediram pra não contar isso pra ninguém, porque eles realmente tratavam aquilo de uma forma tão natural que entrou na minha cabeça. E aí quando eu falei pra ela que eu tinha falado pra uma amiga, ela brigou comigo, falou: "Como assim? Você falou isso pra uma amiga? Você tá louca?" Falei: "Mas você acabou de falar que é normal que todo mundo faz isso, porque isso seria um segredo. Você nunca falou que isso era um segredo." E ela brigou comigo, falou que eu tava debaixo do teto dela, que ela podia namorar com o marido dela onde ela quisesse e que enquanto ela tivesse pagando as contas, me sustentando, eu iria ter que aceitar. Eu entrei pro meu quarto, fiquei bem chateada e falei: "Bom, na próxima vez que eles pedirem, eu vou falar que não." A minha primeira tentativa foi simplesmente trancar a porta do meu quarto, porque tinha chave, mas eu nunca senti necessidade de trancar. Então naquela noite eu tomei banho normal, fui deitar e tranquei a porta do meu quarto de madrugada. Eu comecei a escutar minha mãe e meu pai batendo na porta, só que eu não abri, fingi que estava dormindo, e quando eles tentaram entrar, a porta estava trancada. Pois bem, daqui a pouco eu só escuto o trinco da porta abrindo. A minha mãe tinha uma chave em reserva do meu quarto, eu não sabia. Eles entraram, pediram para eu poder sair do quarto e que eu fosse para a sala. Aí eu falei que não, levantei e falei que não, que eles não iam mais fazer isso na minha cama, que era o meu quarto, era a minha cama. E se eles quisessem, eu dava a minha cama para eles e comprava um colchão novo e dormia no chão se a questão era cama, mas que eu não iria sair mais do meu quarto de madrugada para esperar ninguém namorar. Eu me revoltei. E aí meu pai e a minha mãe começaram a discutir comigo que isso era um absurdo, que eu era filha deles, que eles me sustentavam e que eu tinha que fazer o que eles mandavam. Eu falei que não, que isso não era normal, que nenhum pai e nenhuma mãe faziam isso, que eles me enganaram a vida toda falando que era normal e que eu não iria sair. O meu pai olhou pra minha mãe olhou pro meu pai e a minha mãe falou: "É melhor a gente conversar com ela e contar pra ela o que tá acontecendo." Aí eles sentaram um do lado do outro na minha cama e começaram a me contar o porquê que eles sempre iam namorar na minha cama. Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele contou pra ela que ele tinha pedofilia, mas que ele nunca tinha tocado numa criança, que ele se recusava a ser um pedófilo e que ele tinha casado com ela porque os pais dele eram amigos dos pais da minha mãe. Fizeram meio que um casamento arranjado, tem muito tempo. E ele se casou com a minha mãe pra ele poder tentar ser uma pessoa normal. E aí ele contou pra minha mãe que ele tinha atração por criança desde que ele se entendia por gente, mas que ele se recusava a tocar ou machucar alguma criança. Então ele casou com a minha mãe. Ele se esforçava para que todos os dias ele fosse uma pessoa normal. Ele fazia terapia. E na época que meu pai começou a fazer terapia, foi muito difícil, porque a gente morava numa cidade pequena e as pessoas eram muito preconceituosas quanto a isso. Então ele começou a fazer terapia, ele começou a fazer acompanhamento psiquiátrico e eu não sabia de nada disso. O meu pai, ele tomava remédio, ele estava se tratando disso. E que eles não pretendiam ter filho, mas a minha mãe acabou engravidando. E a minha mãe, ela era muito religiosa, ela não quis tirar. Então sempre foi uma dificuldade absurda pro meu pai. Eu sempre notei que ele era muito afastado de mim. Não era um pai carinhoso, ele não era um pai que me pegava no colo. Uma vez ou outra me ajudava na lição de casa, mas ele sempre estava distante de mim. Só que com o tempo, conforme eu fui crescendo, a situação
situação foi piorando pro lado dele. E aí, por algum motivo, a minha mãe teve a brilhante ideia de que eles namorassem no meu quarto. Porque parece que meu pai não estava mais conseguindo alguma coisa assim. Eles me explicaram por alto. E aí, minha mãe teve essa ideia porque seria como ele sentisse a minha presença, o meu cheiro ou coisa do tipo. O meu pai e a minha mãe conversaram comigo naquele dia, me contaram tudo. E eles acharam melhor me colocar para morar com a minha avó enquanto eu completasse a maioridade. Os pais do meu pai sabiam dessa situação. Eu fui morar com os meus avós e eles sempre iam me visitar. E o meu pai naquela mesma distância de sempre. Eu morei com os meus avós até os meus 25 anos. Com 25 anos eu me formei na faculdade, arrumei um emprego, aluguei minha própria casa. Minha relação com meu pai e minha mãe continua a mesma. Hoje em dia o meu pai já tá velho, mas ele continua convivendo com essa doença. Depois que eu virei adulta, as coisas melhoraram muito. Enfim, é uma história que não contamos porque é muito difícil você fazer as pessoas entenderem.